Aleluia. Amém? É isso aí. Flávio Reiser Pires, Deus te abençoe, queridão. Seja muito bem-vindo, Flávio. Deus te abençoe, abençoe a Tati, abençoe os seus filhos, toda a tua casa aí também. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Né? Vamos adorar. Você já adorou a Deus, né? Já se alegrou na presença de Deus, já adorou a Deus. Agora vamos à palavra do Senhor. Amém? Deus tem uma palavra para você nessa noite. E a pergunta, o título da palavra de hoje é uma pergunta, né? Qual é o seu verdadeiro Deus? Qual é o seu verdadeiro Deus? Amém? Você pode olhar para mim e falar, pastor, tá louco? Meu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Isso todo mundo fala, né? Eu falo, todo mundo fala, nós falamos, eu sirvo a Deus. Mas dentro de cada um de nós, dentro de mim, dentro de você, qual é o nosso verdadeiro Deus? Amém, queridos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo capítulo 32. E o texto hoje é longo, amém? Êxodo 30, vou até colocar o óculos aqui porque é longo hoje. Êxodo 32, do 1 ao 14. Êxodo 32, do 1 ao 14, amém? Glória a Deus. Não esqueçam, né, de mandar os coraçõezinhos amarelos aí, porque nós estamos no setembro amarelo, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Êxodo capítulo 32, versos 1 ao 14. Vamos lá. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, né, acercou-se de Arão. Então o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, cercou Arão, colocou Arão, né, cercado entre o povo, e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Perceba isso, né? Olha qual era o pedido do povo. Arão, faz um Deus para ir na nossa frente. Agora pensa comigo se tem condição um negócio desse. Pensa se nós que somos seres humanos, nós que somos seres mortais, né? Nós que somos insignificantes diante da grandeza do universo, vê se a gente tem condição de criar um Deus com as nossas mãos, né? E esse Deus ser soberano. Então vê a que ponto que chega, né, a ignorância do povo. O povo quer de alguma maneira se sentir bem. Veja bem, então vamos lá. Faze-nos deuses e que vão adiante de nós. Porquanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas, e trazei-mos. Então, olha isso, versículo 3. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou em suas mãos e trabalhou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Misericórdia, né? Este é o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Um Deus que foi feito com o ouro que estava na orelha das pessoas. Olha só, né? Gabi Joe, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão. E disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e beber, e depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés. Então lembra que Moisés estava há 40 dias no alto do monte, que ele foi buscar, né, conselhos de Deus. Bonito os corações. Bianca Borges, legal. Graciete Matos, legal. Vai colocando coração amarelo aí, porque é setembro amarelo. Amém? Então lembra que Moisés precisou se ausentar por um tempo. Amém, queridos? Ele foi buscar direção de Deus. Ele estava lá, né? Então lá no alto do monte, Deus que vê tudo, né? Ele fala para Moisés, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido.
Versículo 8. E depressa se tem desviado do caminho que lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e farei de ti uma grande nação. Então veja que Deus, né, está dando aqui a sua direção. Que lindo, olha só. E agora foi a Michele que mandou coração amarelo, a Gabriele mandou coração amarelo. É isso aí, gente. Glória a Deus. Amém? Mas não perde o foco, não. Olha aqui, ó. Então Deus, ele fala para Moisés: Moisés, eu vou matar esse povo, eu vou matar metade do povo que anda contigo, mas eu vou fazer de você uma grande nação. Né? Então, eu já vou tirando algumas coisas aqui, algumas lições que eu falo: meu Deus, como Deus é poderoso. Amém, queridos? Né? Eu que sou pastor, alguns pastores, né, que normalmente a gente tem contato, a gente sabe o quanto a gente ama, né, as ovelhas, o quanto a gente ama a igreja. Amém, queridos? E a gente não quer perder ninguém, nenhum pastor quer perder membro da sua igreja, ninguém, nenhum pastor quer. Amém? Só que veja que Deus está falando: eu vou matar mais da metade da tua igreja, mas eu vou te fazer uma grande nação. Porque para Deus, né, para Deus, Ele é dono de tudo, de tudo. Ele fala e as coisas acontecem. É assim, é simples assim. Ele dá e ele tira. Ele é Deus. Amém? Olha lá. E farei de ti uma grande nação. Versículo 11. Versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão? Porque onde falaram os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los na face da terra? Então perceba que Moisés, ele tem a Bíblia toda, queridos, a Bíblia toda tem alguma coisa para nos ensinar. E aqui eu vejo então um Moisés me ensinando o poder da intercessão. Amém? Tem pai aqui, tem mãe? Você ama a tua família? Tem filhos aqui que amam a sua família? Amém, queridos? Então, perceba aqui que Moisés está exercendo aqui o papel do intercessor. Olha que coisa linda, olha. Né? Então, Moisés, ele usa de argumentos para fazer Deus pensar bem naquilo que ele estava querendo fazer, né? Olha, porque vão falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los na face da terra. Torna-te o furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Versículo 13. Lembra-te de Arão, de Isaque, de Israel, os teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra, de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Pai, eu quero te dar graças por esta noite, Senhor. Mais uma vez nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus, Pai. Como a palavra de Deus é perfeita, é boa e agradável. Como a palavra de Deus, Senhor, tem poder de transformar os nossos pensamentos, Pai, de mal em pensamentos de bem. A palavra de Deus tem o poder, Pai, de transformar os nossos corações corrompidos, Pai, em corações íntegros. E é isso que eu te peço nessa noite, Pai. Nos traga de volta, Senhor, ao centro da tua vontade. Nos coloca de novo, Senhor, no eixo ao qual, Senhor, nós temos escorregado, Pai. Em nome de Jesus, te damos toda a liberdade de falar abertamente aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, o povo estava no deserto devido à fé que eles haviam depositado em Deus através do pastor Moisés. Amém? Vamos pegar por assim dizer. Vamos falar que Moisés era o pastor e esse povo todo que estava indo atrás dele eram os membros da sua igreja. Amém, queridos? Você entende assim? Olha, então esse povo era como as ovelhas que dependiam exclusivamente da direção do seu pastor. Então, cada membro de cada igreja sabe, né, que o pastor ele busca uma direção que vem de Deus. Amém, queridos? Busca uma direção que vem de Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio, sabe, de ser independente, né? Eu sou independente, eu tenho Deus comigo, tal, porque ovelha não nasceu para ouvir a direção de Deus, ovelha nasceu para seguir o seu pastor. Amém?
Presta muita atenção nisso, né? Porque senão a gente começa a acreditar que toda a voz é a voz de Deus. Adriana Ribeiro, graça e paz, Deus te abençoe. Saudades também, Adriana, Deus abençoe muito vocês aí, amém? Glória a Deus. Então, queridos, olha só, né? Que coisa legal que eu vejo aqui, né? Eu vejo aqui Moisés, um pastor que saiu com esse povo no meio do deserto, né? Na direção da terra prometida, seguindo uma vontade de Deus, amém? Seguindo uma vontade de Deus, né? O pastor precisa receber direção de Deus, né? Para que ninguém se perdesse ao longo do caminho. Então, toda vez que Moisés tinha alguma dúvida, ele orava a Deus e Deus dava direção. Toda vez era assim, né? E Moisés sobe, então, ao Monte Sinai, ele precisava de tomar uma decisão. Ele sobe ao Monte Sinai, porque ele precisa de muito tempo para ouvir a exata direção de Deus, amém? Então, perceba que vida de pastor normalmente exige algumas coisas que todo mundo não precisa fazer, né? Às vezes o pastor precisa de tempo, de dedicação, dedicar a sua vida para buscar uma direção de Deus. E sabe o que muitos pastores ouvem por aí? Vida boa, vida boa, né? Quantos pastores ouvem isso? Quantas pessoas, né, olham para o pastor e falam, um dia eu quero ser pastor também, olha que vida boa que ele leva, né? Então, queridos, toma cuidado, né, quando você pensar nisso, porque o pastor, olha aqui, Moisés, ele precisou de uma direção de Deus, ele precisou subir ao monte, ficar 40 dias em oração, clamando a Deus, né, 40 dias buscando a face de Deus, para que ele tivesse a certeza exata, né, porque se existe uma responsabilidade grande na vida de um pastor, de levar esse rebanho que ele tem, né, à salvação, à terra prometida. Nós temos, né, uma direção a seguir, a encontrar. Nós temos o lugar onde Jesus preparou. Eu queria falar lugar com vontade, e misturou tudo. Mas nós temos a vida eterna preparada por Jesus. Ele disse em João 14, né? Falou assim: vou preparar-vos lugar, e depois voltarei e vos levarei para estarem comigo. Aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Então, existe muito a necessidade minha e sua de entendermos que a gente não vai chegar lá de qualquer jeito. A gente precisa encontrar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, para que em nome de Jesus nós possamos encontrar aquilo pelo qual nós temos lutado. Amém? Então, olha, Moisés fica exatamente 40 dias ausente das ovelhas. Mas ele sabia do perigo que ele ia enfrentar. Ele falou, puxa, eu vou deixar as ovelhas aí, eu vou subir, eu não sei se eu vou ficar 10 dias, 20 dias, 30 dias, eu não sei quanto tempo eu vou ficar, eu não posso deixar as ovelhas aqui soltas. Então ele pega e chama Arão, o seu braço direito, o seu ajudante, né? Ele chama Arão e ele nomeia Arão. Ele fala, Arão, eu vou subir, você vai ficar no meu lugar. No lugar do pastor agora é Arão. Arão é o pastor de vocês, né? Só que nem todo pastor entende, né, que o chamado que a gente tem é uma coisa séria, né? É uma coisa séria. E o que a gente vê, né? A gente vê um Arão que foi sucessor, né, representante de Moisés pelo tempo necessário, né? Mas a gente vê um povo que não aguenta a demora, um povo que começa a pressionar Arão, como a gente já leu ali, né? E o pastor substituto, que deveria representar Moisés, né? O que ele faz? Ele cede ao povo, ele cede à vontade de Deus. Porque a vontade dos homens, porque os homens queriam, né, servir a Deus do seu jeito. Então eu vejo aqui uma coisa triste, né? Quantas igrejas, né? Quantas igrejas hoje a gente vê acontecendo coisas assim, né? É triste isso, né? Então perceba que esse cenário aqui está falando do quê? As ovelhas, né? O povo que estava no deserto eram os membros da igreja. Os pastores de cada igreja hoje são os substitutos, né? De Jesus. Jesus, ele nos deixou no lugar dele para que nós pudéssemos levar esse povo ao centro da vontade de Deus. Perceba isso, né? E enquanto Moisés busca a direção de Deus lá no monte, né? O povo se corrompe e corrompe Arão. Isso que é pior. O povo não só se corrompe, como corrompe também aquele que deveria estar alerta, estar ali suspenso, né? Quantos pastores hoje em dia preferem se render às vontades das ovelhas do que esperar, né, pacientemente a promessa de Deus? Então, tem muita coisa assim, tem muita gente, né, correndo atrás
de maneiras de fazer isso e aquilo acontecer e tal, mas a gente tem que entender que tem o tempo de Deus para tudo. Amém, queridos? E Arão devia estar firme ali, falando, não, peraí, Moisés foi e me deixou no lugar dele. Eu não vou fazer do jeito que vocês querem, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Né? Então perceba que o fruto das nossas escolhas muitas vezes são amargos. São amargos, amém? O povo precisava de uma imagem para adoração. Isso é algo que me preocupa muito nos dias de hoje, porque fica claro que para satisfazer seus egos, né, eles não mediram esforços. Você vê que Arão pediu tudo que eles tinham de ouro, eles começaram a tirar pingente de ouro das orelhas das suas mulheres, das suas filhas, de todos. E todo mundo deu sem pensar duas vezes, né, porque eles queriam um bezerro de ouro. Né, eles deram suas riquezas, deram das suas economias, para satisfazer os seus próprios desejos impuros, né? Então, perceba que existe uma outra coisa aqui que a gente vê, que é tão difícil, né, a gente acreditar na necessidade verdadeira, né? E é tão fácil a gente acreditar numa necessidade momentânea, passageira, né? Débora, graça e paz. Deus te abençoe, Débora querida, seja bem-vinda. Deus abençoe você, o Pablo aí, amém? Glória a Deus. Amados, eu deveria estar muito feliz, né, de trazer essa mensagem, mas eu fico triste, me dá uma tristeza tão grande de saber que quantas igrejas, queridos, né, têm fechado as portas, porque tem um povo que não está entendendo, né, que Deus está ali, amém? Isso é triste, né? Dá uma olhada no que está em Ageu, capítulo 1, do verso 4 ao 10, agora eu vou te falar aquilo que eu estava falando, né, no começo. Olha, né, Deus, ele quer ver a casa cheia, ele quer ver a igreja, o povo sedento dentro da igreja. Amém, queridos? Isso daqui é uma coisa que nós estamos fazendo, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, amém? Mas isso aqui vai passar. E o que me preocupa, né, como pastor, é como é que está a paixão do povo pelo Senhor. Né? Porque se a gente ficar muito tempo só de culto online, onde é que foi parar aquela comunhão, aquele amor, aquela paixão por Deus e pela obra de Deus? Amém? Muito me alegra. Eu fico tão feliz quando eu sei de uma pessoa que, puxa, está trocando hoje o jogo do seu time hoje para estar aqui buscando a palavra. Eu vi pessoas essa semana, puxa, eu não vejo a hora que chega quinta-feira, pastor, não vejo a hora que chega domingo, porque eu preciso estar recebendo a palavra. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento. Você não pode simplesmente viver tampando buraco, queridos, porque nós temos um Deus que quer o nosso todo. Amém? Ele quer o nosso todo. Dá uma olhada que fala aqui em Ageu, capítulo 1, do verso 4 até o verso 10. Dá uma olhada, olha isso. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Olha. Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas? Amém? Olha só. Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? De que casa que ele está falando aqui? Está falando da igreja, queridos. A igreja é a casa de Deus. Então Deus estava vendo que o povo estava habitando nas suas casas forradas, cheias de conforto, mas a igreja estava esquecida. Olha só. É porventura para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Então Deus está falando, olha, acorda, olha o que você está fazendo. Versículo 6. Perceba, Deus está falando, perceba, você semeia muito e colhe pouco. Amém? Comeis, porém não vos fartais. Você come, mas não farta, não sacia. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Olha isso, presta atenção. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. E nessa noite o Senhor está te chamando. Você que está aqui comigo nessa noite, louva a Deus, adora a Deus, porque nós começamos a fazer live com 50 e poucas pessoas aqui online. Hoje nós temos 20 aqui agora. Sabe por quê? Porque o amor está esfriando, o amor de muitos está esfriando. Então, se você está aqui nessa noite, dobra o teu joelho e agradece a Deus, porque Deus ainda está vendo uma chama no teu coração. Amém? Olha só, versículo 7. Mais uma vez Deus está falando, olha,
considera os teus caminhos, olha o que você está fazendo, presta atenção. Presta atenção. Versículo 8. Subi ao monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Quando Deus está falando, olha, pensa na igreja, no lugar onde eu quero ser glorificado. Deus quer ser glorificado na igreja, queridos. Amém? É lá que Ele quer ser glorificado, olha. Versículo 9. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta. Presta atenção nisso. Olha o que Deus está falando. Existe, os céus estão cerrados. Existe hoje em dia muita gente querendo receber, sabe, milagres de Deus, como se fosse, sabe, sabe quando você compra pela internet? Eu comprei e está para chegar o meu milagre, né? Não é assim, não. Amém? O nosso Deus não muda. Pode passar, né? Pode passar céus e terra, a palavra de Jesus permanece fiel. O nosso Deus não muda. Amém, queridos? Olha só, então vamos lá. Por causa da minha casa que está deserta, porquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Eu vou ler de novo, versículo 9. Ageu capítulo 1, verso 9. Olha. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que, Senhor? Alguém pergunta, por que, Senhor? E ele fala, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Amém? Está recebendo aí? Está captando? Aí versículo 10, então Deus explica, olha, por isso retém o céu sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Quer dizer, o céu tem orvalho para derrubar, mas não derruba. A terra tem fruto para dar, mas não está dando. Por que não está dando? Porque esse povo está deixando o Senhor para trás. Esse povo está preferindo o conforto da sua casa do que ir buscar a Deus no lugar onde Ele preparou. Então perceba isso em nome de Jesus, né? Porque nós não podemos correr o risco, né, de passar uma vida aqui sem as bênçãos do Senhor, amém? Então enquanto Moisés busca a direção de Deus, o povo se corrompe Arão, né? Corrompe Arão, isso que é o pior de tudo. O povo estava acostumado a ver os milagres produzidos por Deus, eles estavam indo atrás de Moisés, né? Vendo o povo. Berenice, Deus te abençoe, graça e paz. Berenice, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe. Cleide Cavalcante, seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. O povo estava acostumado a ver milagres, né? Andando atrás de Moisés, vendo milagres produzidos por Deus através da vida de Moisés, mas nem assim eles deixavam de lado seus desejos maus, né? Nem assim eles permitiram que o seu coração fosse convertido ao Senhor. Eles precisavam de uma imagem para adoração. Isso é algo que me preocupa muito nos dias de hoje. Amém? Muito, né? A gente vê, é muito claro, para satisfazer o ego a pessoa bate tudo, mas para buscar o Senhor nunca tem tempo, está sempre com problema, está sempre com compromisso, né? Então perceba que a gente pode enganar todo mundo, né? O povo estava enganando Arão, mas Deus lá no alto do monte com Moisés, Deus estava vendo tudo, e Deus está vendo tudo, exatamente tudo. Amém, queridos? Amém? Então, que bom que você está aqui vendo esse culto online, mas não permita que esse culto online tire a sua vontade, o seu desejo de buscar a face de Deus. Não permita que esse culto online, né, tire a oportunidade que você tem de buscar a Deus. Domingo que vem, eu vou falar sobre isso já, domingo que vem é a nossa Santa Ceia, culto de ceia, né? A gente faz o culto de ceia uma vez por mês, todo primeiro domingo do mês, e eu costumo dizer que é o culto mais importante, né, que nós temos, porque é o culto onde nós estamos obedecendo ao mandamento de Jesus. Ele falou, né, fazer isso em memória de mim, diz o Senhor. Amém? É um culto onde nós buscamos ter intimidade com Deus através do corpo e do sangue de Cristo. Porque o corpo e o sangue de Cristo
né? Aquele pedaço de pão, aquele pedaço de suco de uva, né? Aquele pouquinho de pedaço de suco é fogo. Aquele pouquinho de suco de uva, né? Você pode falar, isso aqui é só isso, mas pela fé a gente consagra e a gente sabe que pela fé aquilo no mundo espiritual se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Então domingo é um bom exemplo, né? A gente começou a fazer ceia online, né? Fica na sua casa, se você não pode ir à igreja, então fica na sua casa e toma ceia online. Mas queridos, Deus, eu vejo aqui em Ageu que Deus quer que o povo esteja sedento, buscando a presença dele. Amém? Então, perceba que, né, onde foi parar o temor de Deus? Onde foi parar o nosso temor? Perceba que a gente vai deixando para depois, e quando você vai ver, você perde a vontade, vai esfriando, o amor vai esfriando. O meu pastor sempre me falava uma coisa, né? Ele falava que a presença de Deus, né, é um antídoto, é um remédio contra uma série de coisas ruins, né? Então ele falava que uma pessoa, quando ela está firme com Deus, ela está forte. Ela está forte. Ele usava uma expressão que eu nunca vou esquecer. Quando você está firme com Deus ali, você vai sempre na igreja, você recebe a palavra sempre, você busca o Senhor, você ora, você fica forte, né? Aí ele falou assim, mas você percebe que a pessoa, quando ela começa a faltar muito na igreja, falta muito nos cultos, né? Dá muita desculpa, essa pessoa não percebe, mas ela está ficando fraca. Por que está ficando fraca? Porque é como o alimento, né? Uma pessoa que se alimenta bem, ela não pega doença, mas quando ela começa a se alimentar mal, essa pessoa começa a ficar sensível, fraca, sujeita a qualquer doença. E essa pessoa então ela vai no médico, faz o exame de sangue e ela está com anemia. E a anemia, se não tratada, vira, né, uma anemia profunda. É perigoso isso, leva pessoas à morte. Amém? Valeu, Manuel, coração amarelo, é isso aí. Glória a Deus. Fernando Oliveira, Deus te abençoe, Fê. Você, a Nádia e toda a tua família aí. Glória a Deus. Aí o meu pastor falava assim, olha, perceba isso, né, que quando uma pessoa, se ela tratar, quando ela está com anemia, ela precisa ser internada, ela precisa de um tratamento muito, muito, muito forte, né, para reagir. E quando ela não reage, né, a essa anemia, ela se agrava de tal maneira que chega a virar uma leucemia, que é uma doença no sangue, mortal, né? Amém, queridos? E aí depois não é difícil ter jeito. Então, o meu pastor sempre falava, filho, olha, toma cuidado, viu? Olha, a gente tem que alertar as pessoas que estão acostumadas, né, a ficarem distantes, né? Perceba que esse esfriamento vem, e a pessoa começa a esfriar, e começa a perder a fome, e começa a perder a intimidade, e daqui a pouco perdeu o temor de Deus, e acha que Deus aceita tudo. Amém? Então esse é o risco que nós estamos correndo. Amém? Então presta muita atenção. Não permite, em nome de Jesus, que esse culto, eu sei que é uma bênção, eu sei que é gostoso. Puxa vida, eu estou na minha casa, de quarta-feira eu assisto o culto, às vezes de terça-feira eu assisto o culto, de quarta, amém? Quando eu tenho oportunidade, eu anuncio, às vezes está na cozinha lá e está assistindo o culto. Que delícia! Eu amo também. Mas queridos, não permita que isso seja tudo. Nós temos mais. O livro de Ageu deixa claro que Deus ele tem prazer em ver a casa cheia, os membros com fome, buscando a presença de Deus. Amém? Então olha só, né? Como é triste isso, né? Quantas igrejas estão fechando as portas, né? Eu tenho vontade de chorar quando eu vejo uma igreja fechando. Sabe por quê? Não deu para, né? Não deu para sustentar. Então, isso é difícil, isso é triste. Graças a Deus não é o nosso caso. Não vai ser, em nome de Jesus, não vai ser. Amém? Mas eu falo que nós temos que acordar enquanto é tempo. Amém, queridos? Né? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. No versículo 7 ao 9, a gente vê Deus falando uma coisa. Olha, o povo lá é de dura serviço. Sabe o que é dura serviço? É um povo que não se dobra à vontade de Deus. Sabe? É pescoço duro. É um pescoço que não se dobra assim à vontade de Deus. E Deus então fala, esse povo é de dura serviço, esse povo é um povo que não se dobra à minha vontade, Moisés, né? E aí fica uma pergunta, né? Como que nós, como você tem se dobrado diante da vontade de Deus? De que maneira? Né? Quantas vezes o Espírito Santo já te alertou a respeito de coisas, né, de hábitos, de coisas que você pratica, que você
não escuta, fala assim, não é coisa da minha cabeça, sabe? Então esse povo de dura cerviz se aplica muito aos dias de hoje. Quantas vezes eu, você, todos nós aí, nós ignoramos a voz de Deus, que Ele fala, o Espírito Santo Ele habita em nós, Ele geme, Ele grita, Ele chora dentro de nós, para nos ensinar a vontade de Deus, amém, queridos? Então Deus Ele fala assim, esse povo é de dura cerviz, né? Você se dobra, e a pergunta é essa, será que nós estamos nos dobrando? Você se dobra, eu me dobro, tanto à vontade de Deus, para sermos parecidos com Cristo? Porque é isso que acontece, o dia que nós nos dobrarmos à vontade de Deus, a gente vai ser parecido com Cristo, amém? Presta atenção no que aconteceu no livro de Atos, capítulo 11, verso 26, né? Livro de Atos, capítulo 11, verso 26. Diz assim, olha, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia, glória a Deus, amém? Então, queridos, quando a gente se dobra à vontade de Deus, quando a gente entende qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, qual é a direção que Deus está nos dando, a gente acaba se parecendo com Cristo. Por isso, eles foram chamados de cristãos, porque eles se pareciam com Jesus. Eles tinham jeito de falar de Jesus. Eles tinham os ensinamentos que Jesus ensinava. Coca, Deus te abençoe. Coca, seja bem-vinda. Que bom te ver por aqui, Coca, querida. Deus abençoe você, o Márcio e toda a tua família aí, em nome de Jesus. Amém? Quem está entendendo aí? Amém, queridos? Então perceba que Deus, nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus que vê todas as coisas, um Deus que está em todos os lugares. Ele não abre mão de ser o primeiro, nem na minha e na sua vida. Ele tem que ser o primeiro em todas as coisas. Ele quer ser adorado no lugar que Ele preparou para que você o adore. Seja qual for a tua igreja, frequente a igreja, em nome de Jesus. Para com esse negócio, sabe, de dar desculpa. Gente, desculpa, mas desculpa é desculpa. Ô, pastor, eu não vou na igreja porque eu sou do grupo de risco. Eu também sou. Eu sou do grupo de risco. Mas se eu tenho que ir no banco, eu vou no banco. Não tem outro jeito. Eu vou no banco. Se eu tenho que ir na feira, eu vou na feira. Se eu tenho que ir no mercado, eu vou no mercado. E vou me protegendo. E eu me coloco máscara, né? E uso sempre álcool, estou me protegendo. E na hora de ir na igreja, eu vou falar assim, não posso, eu sou do grupo de risco. Né? Até que ponto as nossas verdades são verdades ou são desculpas? Até que ponto? E você acha que sabe, a gente pode enganar os homens, mas Deus vê todas as coisas. Ele está olhando para dentro de cada coração. Amém, queridos? Então, é por isso que o título do culto de hoje é esse: qual é o seu verdadeiro Deus? Qual é o seu verdadeiro Deus? Muitos serão chamados e poucos escolhidos, né? Não é só de glória a Deus e aleluia que vai encher o céu, não. Mas é de pessoas que se rendem à vontade de Deus, né? E por que é interessante isso? Porque eu preciso de milagre. Você precisa de milagre? Você aí precisa de milagre? Precisa ou não? Eu preciso. Eu preciso de milagre. E como é que eu faço para conseguir o milagre? É simples, olha. Mateus 6,33. Mateus 6,33. Mas, então Jesus está falando que todo mundo tem necessidade, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa vestir, né? Todo mundo precisa de uma série de coisas para viver feliz. E Jesus estava falando, olha, mas o Pai sabe que você precisa de tudo isso, mas, Mateus 6,33, mas, vírgula, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, igreja? Recebe isso em nome de Jesus, sabe? Eu quero ter uma vida boa, pastor. Como é que eu faço para ter uma vida boa? Né? Então coloca Deus acima de todas as coisas, sabe? Tira as desculpas da tua boca, tira as desculpas do teu coração, tira a máscara diante de Deus e fala: Senhor, eu sou mesmo, eu preciso mesmo de cura, eu preciso mesmo, Senhor, me consertar, eu preciso mesmo, Senhor, voltar ao primeiro amor, eu preciso mesmo, Senhor, te adorar, te colocar como único e primeiro e verdadeiro na minha vida. Amém? Aí você será inserido em Mateus 6,33.
Você vai estar buscando o reino de Deus. Não importa o que está acontecendo, eu quero o reino de Deus. Não me importa se está chovendo, eu quero o reino de Deus. Não me importa se tem pandemia, eu quero o reino de Deus. Não me importa se eu estou sem dinheiro, eu quero o reino de Deus. Sabe? É querer o reino de Deus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Crer na sua justiça. Sabe? Tem um monte de gente que quer fazer justiça com as suas mãos, né? Porque isso não é justo. Eu vou fazer, eu vou te provar que... Calma, calma. Se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida, você vai crer na justiça de Deus. A justiça de Deus é infalível. Ele é Deus. Ele é a própria justiça. Amém? Quando a gente age assim, então o próprio Deus começa a te abençoar, começa a te dar coisas que você lutaria a vida inteira para conseguir. Você é abençoado por Deus. É abençoada por Deus. Amém? Porque Ele vê dentro de você e fala, não, esse daqui ainda tem a chama acesa aí. Amém? Olha aqui. Olha o que fala no Salmo 37:4. Deleita-te também no Senhor. O que é deleitar-se no Senhor? O que você imagina quando eu falo deleita-te? O que você imagina? Sabe? O que você imagina? Você gosta de chocolate? Né? Imagina você mergulhar num rio de chocolate. Ah, deleita-te naquela delícia. Né? O que é deleita-te? É você sentir o maior prazer, a maior, sabe, o sabor. Amém, queridos? Olha o que a palavra fala, Salmo 37:4. Deleita-te também no Senhor. Né? Eu sei que você vai se deleitar, né, nos braços da sua amada. Você vai se deleitar nos braços do seu amado. Você vai se deleitar no colo da sua mãe, no colo do seu pai. Você vai pegar o seu filho no colo. Você vai se deleitar com tudo isso. Mas a Bíblia está dizendo, deleita-se também no Senhor. Não esquece de Deus. Não deixa Deus para depois. E te concederá os desejos do teu coração. Amém? E te concederá os desejos do teu coração. Sabe, você pode olhar para você, para suas conquistas, você pode olhar para trás, né, e falar assim, olha, eu cheguei até aqui porque eu me esforcei. Eu cheguei até aqui porque eu fiz. Sabe, do jeito que a gente conquista a coisa, a gente perde, do mesmo jeito. Se não for Deus na nossa vida, sabe, nada tem valor, queridos. Então, se você colocou Deus, né, em primeiro lugar na tua vida e conseguiu muitas coisas, alegre-se porque você está vivendo o que está falando no Salmo 37:4. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Amém? É bom, né, Bianca? Chocolate. Olha o que fala, né? Olha o que fala aqui. Deleita-se também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, não precisará mais de nada desse mundo para te satisfazer. É isso que Deus está falando. Amém? Você não vai precisar de mais nada desse mundo. Você não vai mais precisar de cigarro para te satisfazer. Você não vai mais precisar de bebida para te satisfazer. Você não vai mais precisar de drogas para te satisfazer. Você não vai mais precisar das modas do mundo para te satisfazer. Você não vai mais precisar dos namoros cheios de sensualidade para te satisfazer. Amém, queridos? Nada poderá escravizar você. E aí você começa a entender então o que Deus quer. Deus quer que você viva para Ele. Você cantou agora, hoje sou um altar onde podes tocar com tua doce presença. Olha só, João 8:32. Sabe o que está falando em João 8:32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar do quê, pastor? Você não precisa ser liberto de nada? Não? Né? Porque eu já fui escravo, eu não sabia, eu era escravo sem saber, né? Quando você é dependente de algum tipo de vício, você está sendo escravo daquele vício. Eu já fui escravo e não sabia que eu era escravo, né? Mas um dia eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Aleluia. Amém? Toma posse disso em nome de Jesus. Fala, não, Senhor, eu quero ser liberto. Se você quer ser liberto, né? Hoje ainda, nós vamos orar e você vai entregar a tua vida para Jesus. Você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar em nome de Jesus. Amém?
Como é que faz, pastor? Eu tenho que virar crente? Eu já ouvi isso, gente. Já ouvi isso. Pessoa não querendo fazer oração porque tem medo de virar crente. Não tem esse negócio de virar crente. Tem um negócio sério, que é quando você recebe Jesus, teu nome é escrito no livro da vida. E você, no estalar de dedos, você deixa de ser, sabe, uma criatura e passa a ser filho, filha de Deus. É isso que Deus espera de nós. E Ele manda o Espírito Santo para te orientar, para te conduzir, para te mostrar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Nos versículos 10 ao 14, então a gente vê a figura do intercessor. Aquele que tem a vida no altar também tem a atenção de Deus. Eu estou falando agora com você, pai, com você, mãe, com você, filho, com você que ama a tua família. Sabe? Se você colocar a tua vida no altar, quando você orar, você vai ter a atenção de Deus. Olha o que Moisés fez aqui. Moisés conseguiu mudar a decisão de Deus, queridos. Ele conseguiu mudar a decisão de Deus. Deus havia decidido acabar com tudo, mas Moisés conseguiu mudar a decisão de Deus. Sabe? Eu vejo famílias sendo destruídas aqui, pais se calando, mães se calando. Não se cale em nome de Jesus. Mas você precisa que a sua oração alcance o céu. Você precisa que a sua oração alcance o trono de Deus. Mas como que eu faço isso? Pastor, de que jeito? Sabe, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Sabe, a gente tem que ter a vida no altar, não é? Aqui o Moisés está dando exemplo de um homem que tinha vida no altar. Amém? Ele tinha atenção de Deus sobre qualquer assunto. Deus te chamou porque Ele quer resgatar toda a tua casa. Ele quer resgatar toda a tua família. Se você crê, diga amém. Amém, queridos? Como tem orado? Como você tem orado em relação a isso? De que maneira você tem orado em relação a isso? Né? Você tem pedido perdão por eles? Ou tem pedido para que Deus jogue um raio na cabeça deles? De que maneira você tem orado? Então, a minha função como pai, a sua função como pai, como mãe, a sua função como filha, ore pelos seus pais, pais, orem pelos seus filhos, mas peça para que Deus os perdoe. Faça como Jesus estava sendo pregado na cruz, sabe, pregado na cruz, e ele olha para o alto e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Oh meu Deus, até quando nós vamos sofrer pelas nossas escolhas erradas? Até quando, filhos, nós vamos sofrer porque nós preferimos o nosso conforto, preferimos aquilo que nos agrada, aquilo que nos satisfaz, sabe? Não permita, né, que Deus seja verdadeiro na minha e na sua vida. Permita que Deus te conduza ao centro da vontade dEle, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E Jesus fala, né, que quem ama a Deus faz a vontade de Deus. A gente bate no peito e fala assim: Jesus, eu te amo. E Jesus fala: aquele que me ama faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém? Então, queridos, nós não podemos amar só de palavras, temos que amar de coração. E nessa noite Deus está nos trazendo uma correção. Nessa noite o Senhor está nos trazendo para mostrar que tudo aquilo que a gente julga importante vai ficar aqui. Sabe, um dia Jesus vai voltar, Ele vai arrebatar a sua igreja. Tudo aquilo que a gente julga importante vai ficar aqui, sabe? Mas o que nós desprezamos é a única coisa que interessa para Deus. A gente precisa ter o coração voltado para Deus. Nós temos que ser um altar. Eu, você, nós precisamos que a nossa vida agrade ao Senhor e nossas orações serão ouvidas. Posso ouvir um amém? Então que Deus te abençoe poderosamente nessa noite. Que Deus te dê, né, a condição, a possibilidade de você olhar para dentro de você, sabe? E falar assim: Deus, me mostra onde que eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer. E obedeça a Deus. Se Ele te mostrar, olha, vai na igreja X, Y, Z, vai na igreja, mas vá, sabe? Não fica acostumado a esse conforto, a essa facilidade, porque Deus não muda, né? O que Ele falou em Ageu permanece vivo até hoje, amém? Glória a Deus. Eu quero orar nessa noite, profetizar que você ouvirá a voz de Deus. Eu quero profetizar que você viverá milagres, mas não porque agora eu sou especial, mas porque você se rendeu, se dobrou à vontade de Deus, em nome de Jesus, amém?